12, de 10 a 20, a palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que me não disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, estamos aqui, teu povo, reunido diante da tua palavra santa, inspirada, infalível, inerrante. Ó Deus, abençoa, Pai, esse momento em que dedicamos tempo a ouvir a tua palavra sendo exposta, explicada, aplicada a nós. Abençoa o teu povo, ó Pai, abençoa este meio de graça, a pregação, fortalece a fé dos teus eleitos, santifica a tua igreja. E também, ó Deus, oramos por aqueles que ainda não creram no Senhor, que sejam ganhos pela tua palavra, convencidos pela sua majestade, autoridade e poder, que seja o Senhor mesmo a lhes ensinar a autoridade, a verdade. E também, ó Deus, que através desse texto cada um possa olhar para Jesus Cristo, ser atraído a Cristo. Abençoa, Pai, ilumina a mente, o coração e aplica o teu evangelho a nós nessa manhã, a tua lei, mas também a tua graça. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós somos orientados pela palavra de Deus a sermos um povo da verdade. Devemos ser, então, zelosos, especialmente quando somos levados diante de tribunais. Isso é muito claro, especialmente no Novo Testamento. O Senhor nos diz que não devemos nos preocupar quando somos colocados diante de autoridades. O próprio Espírito do Senhor nos guiará sobre aquilo que devemos dizer. Mas farei algumas perguntas nessa manhã diante desse texto e vamos considerando estas perguntas e no final iremos chegar a conclusões bíblicas. Então peço a atenção dos irmãos para essas perguntas que faremos ao texto e faremos então diante dessa narrativa que o Senhor coloca diante de nós. A primeira pergunta é: será que devemos abrir completamente o nosso coração e expor diante de um mundo ímpio, em que há inimigos por todos os lados e que querem o nosso mal? Será que essa é a atitude que se espera
de um cristão, de um servo de Deus, ele deve então abrir e falar sobre detalhes da sua vida, sabendo que vivemos num mundo caído, em que há pecadores, pessoas que irão usar essas informações contra nós. Será que devemos então entregar toda a verdade para aqueles que irão depois usar essas informações para atentar até contra a nossa própria vida? Abraão, ou Abrão ainda, aqui em nosso texto, ele teve a opção, ele usou a opção de falar a verdade, mas não toda a verdade. Vamos ver, alguns entendem que isto é uma mentira ou algo desse tipo, mas estamos questionando. Estamos aqui trazendo algumas perguntas diante desse texto e eu creio que sim, devemos considerar. E vamos considerar aqui no nosso sermão nessa manhã. Será que foi um erro? A fala de Abraão, é minha irmã. Ela era irmã, mas meia-irmã. Sarai era irmã de Abraão. Foi isso um erro, uma mentira? Vamos considerar e observar, claro, à luz de todas as Escrituras. E volta à pergunta, será que a ética da Bíblia, ou a ética bíblica, exigiria que Abraão entregasse todas as informações possíveis, sabendo das consequências? E Abraão diz, e tudo indica, o texto demonstra que isso aconteceria, ou seja, ele seria assassinado, seria morto, para que então Sara pudesse ser levada ao harém de Faraó. Será que então Abraão mentiu por não entregar toda a verdade a homens incrédulos que iriam usar isso contra ele e tirar a sua vida? Então, nós sabemos que no decorrer da história da igreja, o pai da fé tem se expôs a muitas críticas de comentaristas, pregadores, que consideram esse um grande ato de covardia, especialmente para com a sua esposa, expondo a sua esposa a uma situação perigosíssima até, de certo modo, expondo a descendência santa, porque de Abraão vem o Messias. Então a família do pacto, ela é colocada em perigo por essa ação de Abraão, ou teria sido colocada em perigo, mas de qualquer maneira estava em perigo, porque o texto, veremos, diz que havia uma seca lá em Canaã e todos morreriam sem água. Sara morreria também. Abraão, a morte de Abraão também não traz nenhum benefício para Sara, se Faraó assassinasse a Abraão. Então, as palavras de Abraão não parecem sem fundamento. Não parecem. Quando eu digo as palavras de Abraão, quando ele diz assim para Sarai: olha, eles vão me matar por causa de você. Eles vão me matar. Então, observamos no texto que isso não parece sem fundamento, é algo que tudo indica sim, é o que aconteceria. Por quê? Ser um peregrino, ser um forasteiro em terra estranha, naquele contexto, era se expor a muitos perigos de violência, e é o que Abraão, então, nesse momento, está exposto pela providência de Deus. Tudo isso aqui, sabemos, irmãos, o Senhor chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão finalmente vai, como vimos no sermão anterior. Chega lá na terra, está tudo seco. Não há como, ele tem gado, tem animais, tem uma grande comitiva, pessoas que dependem de Abraão, e não há água. E ele é o pai da fé, tem que andar pela fé, obedecer a Deus. Então, ele é um peregrino, ele está em terra estranha, ele está exposto diante de povos pagãos, mas sabemos, Abraão não está sozinho. Ele é o homem do pacto, da aliança com Deus, e há promessas, então, de que o Senhor irá cuidar de Abraão e lhe preservar. Irmãos, diante dessa introdução, nós iremos tratar nessa manhã do tema: o Senhor pastoreia o seu povo por meio de circunstâncias adversas. O Senhor pastoreia o seu povo por meio de circunstâncias adversas. Um título menor poderia ser: as adversidades e a providência de Deus. Em primeiro lugar, então, nós veremos no nosso texto que a providência encaminha o povo do pacto por circunstâncias adversas. A providência de Deus
encaminha o povo do pacto por circunstâncias adversas. O nosso texto começa no verso 10 dizendo que havia fome naquela terra. Abraão foi chamado por Deus, Deus o chama, ele chega na terra e há fome na terra. E então é necessário descer ao Egito, onde há água, os irmãos sabem, a abundância de água ali, há o rio Nilo e aquele grande delta, onde é sempre irrigado então aquela região do Egito. Então, ao obedecer à vocação de Deus, Abraão então, dentro da providência de Deus, debaixo do governo de Deus, ele então se expõe a essa situação pela vontade de Deus, onde não era possível permanecer em Canaã. Como alguém que tem rebanhos e uma família de gente, como é que ele vai ficar na terra? Lembre que Abraão, Deus prometeu a terra para ele, mas ele não tem um palmo de terra. Abraão, como um pastor, alguém que tinha rebanhos, gado, ele precisava usar as terras comuns e não possuía acesso então aos recursos de água e tudo mais. E o texto também nos dá a entender que havia uma fome terrível na terra, havia fome naquela terra, e o texto diz no final do verso 10 que era grande a fome na terra. Não há detalhes no texto, se foi seca mesmo de chuva, se foi uma praga ou se foi guerra. Haviam guerras ali e nações que guerreavam destruíam lavouras. Isso acontecia independente da circunstância. Independente se foi guerra, se foi fome, se foi seca de falta de chuva, o Senhor é soberano sobre tudo isso. Isso está debaixo do governo do Senhor. Então, aí vem a pergunta, né? E aí é o teste onde a nossa fé dos crentes, dos santos, nossa fé sim é provada. Como é que o Senhor envia o seu servo para a terra de Canaã, para chegar nesta terra e encontrar circunstâncias tão adversas? Então, acabou de chegar na terra de Canaã, já tem que sair, ir para outra terra. Lembrando, Abraão não possuía terras particulares. Ir para o Egito, então, era a opção para poder salvar a sua casa, a sua família. Lembre depois, mais na frente, em Gênesis, que a mesma coisa vai ser necessária ali no período em que José governa no Egito. Então, a ida de Abraão é uma circunstância temporária, a ida para o Egito. Não se sabe o que pode acontecer, mas ele está exposto a uma circunstância bem difícil ali, porque precisa de água, e essa ida então expõe a sua família, até que então voltasse a chover em Canaã, as circunstâncias mudassem e Abraão pudesse voltar. Então, o primeiro contato de Abraão com a terra que o Senhor lhe prometeu foi esse: chegar e ver a terra desolada por uma seca terrível. E perceba então que o fato de Deus chamar o crente, como ele chamou Abraão, não quer dizer que tudo vai ser fácil, que não vai ter problema. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Jesus nos ensinou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso Senhor nos ensina então atender à vocação de Deus, andar pela fé, de fato, ser crente, ser servo de Deus, estar exposto pela providência de Deus a circunstâncias adversas. Isso é da experiência dos santos de Deus nas Escrituras, e isso é da experiência de todo crente genuíno. Nós sabemos disso, é bíblico, e isso se cumpre na nossa vida, na nossa experiência. Em segundo lugar, nós veremos aqui no nosso texto que a providência, então, veremos a providência e a necessidade de lidar com circunstâncias adversas. Então, o Senhor nos leva para essas circunstâncias e nós teremos que lidar com elas. Nós teremos que enfrentar circunstâncias que exigirão de nós muito, confiar no Senhor, tomar decisões difíceis, tomar decisões dificílimas, que é o que nós vemos a partir do versículo 11 do nosso texto. Veja que o texto diz
Aí Abraão foge de um problema, né? Qual é o problema? A seca em Canaã. Pronto, Abraão foge desse problema, mas no versículo 11, ao ir ao Egito, veja o que o texto diz. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, Abraão já anteviu um outro problema. E ele vai conversar com sua mulher. Então, quase ao entrar, ele diz a Sarai, sua mulher. Há um acordo, há um diálogo entre o casal. E Abraão diz algo onde, pela sua experiência, observação, e o texto confirma essa percepção de Abraão, veremos, de Abraão. Ele diz para a sua mulher: bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Ou seja, uma tensão acontece. A família está entrando, a família da aliança, mas Abraão diz: tu és mulher de formosa aparência, vão me matar. Então você deve dizer que é minha irmã, ou seja, vamos usar um fato, porque era sim irmã, para que me considerem por amor de ti. Ou seja, tem dois caminhos. Abraão percebe que há duas opções. Vamos dizer que você, uma parte dos fatos, né, que você é minha irmã e eu vou ser bem tratado, e aconteceu no texto. Você vai perceber que essa previsão de Abraão, ela acontece. Do contrário, se os egípcios considerarem, imaginarem pela sua percepção, eles disserem para si mesmos, quando vissem Sara, é a mulher dele, por consequência, então, eles iriam matar Abraão para ter Sara para si, no seu harém, e também os bens e tudo mais que Abraão possuía. Então, Abraão, ele tem que lidar com essa realidade, de que ele está num mundo pagão, onde essas coisas aconteciam possivelmente muitas vezes, era normal. Isso não é normal, né, à luz da palavra de Deus, mas no mundo caído e perdido, entre reis pagãos poderosos, isso acontecia. Matar o marido para ficar com a esposa e os bens. Então Abraão, ele faz um acordo e fica combinado em que eles diriam então que Sara é irmã. Sara era realmente meia-irmã de Abraão. E aí volta as perguntas para nós, né? Será que essa foi a melhor maneira de proteger a si mesmo e a sua família? Será que isso é incredulidade? Abraão tinha promessas, Deus e o Senhor iria cumprir, é dele que viria o descendente, do qual, a partir dessa linhagem, viria o Messias. Então, será que isso é incredulidade, temor de homens, ou é uma análise realista? Ou é alguém que conhece os fatos e está, então, diante desses fatos, tendo que tomar uma ação, uma decisão e fazendo uma escolha onde ele considera que é a melhor opção. Então, será que aqui é um pecado? Muitos consideram, sim, que é uma incredulidade, um pecado de Abraão. Ou Abraão está aplicando o seu conhecimento, o seu discernimento, para, então, fazer aquilo que compete à responsabilidade humana, claro que sabendo que sua vida está nas mãos de Deus e só o Senhor pode o livrar. Então, é interessante que, ainda falando do acordo, né, da conversa de Abraão com sua mulher, há uma plena consciência do nosso pai da fé, da beleza de sua mulher, que o texto confirma, porque quando eles olham para Sarai, é verdade, eles percebem que vai acontecer exatamente o que Abraão falou. Eles levam Sarai para o harém, para ser mulher de Faraó. Então é incrível, né? Não temos detalhes. Sara já tem idade avançada, uns 65 anos nessa altura, e Sara tem um tipo de beleza que permaneceu com ela, mesmo com o passar dos anos, né? Pelo contexto, em Gênesis 12, no nosso capítulo, em Gênesis 12, no verso 4, Abrão tinha 75 anos.
Então, Sara, pelo cálculo e pelo contexto de outras passagens aí de Gênesis, ela possuía 65 anos. Então, de fato, é algo que podemos, né, notar, algo extraordinário, não sei, um padrão de beleza daquele contexto, algo, mas tudo indica algo que pôde ser observado ali pelos egípcios e aconteceu mesmo de Sarai ser levada para o harém. Mas aí, assim, será que Abrão não está sendo precipitado em dizer que Faraó certamente faria isso, aqueles homens? Será que ele possuía essa capacidade de saber a reação daqueles homens? E ele não possuía a promessa de Deus? O Senhor disse que abençoaria os que abençoassem Abraão e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. Será que Abrão ele está apenas assim temendo por sua própria vida e não cuidando da sua esposa? Meus irmãos, há uma exposição, claro, de Sarai nessa situação, mas Abraão morrer também não deixaria Sara em uma boa situação, em boas condições. Então, a pergunta que estou fazendo aqui é: será que tem fundamento que a reação de Abrão diante desse perigo? Parece que sim. Diante do próprio texto, embora um texto curto, mas nós observamos pelo texto que há sim um fundamento. Apesar de que Deus governa os corações e pode proteger o seu povo, impedir os maus, refrear o pecado no coração dos maus, mas é real o perigo que Abraão passa. Ele é um peregrino, ele possui uma grande comitiva, ele tem bens, ele não é um homem pobre, ele tem recursos, e ele tem uma bela mulher, e ele está entrando no território pagão, onde essas coisas acontecem, e parece sim que há um fundamento para que Abrão pense dessa maneira. Por outro lado, era comum na antiguidade chamar uma parenta do sexo feminino de irmã, e também não havia muito clara essa diferença entre primo e irmão, isso não era tão claro, e Sara de fato é meia-irmã de Abrão. E o que é que Abrão poderia fazer dentro desses fatos? Confrontar os egípcios, chegar, eu sou profeta de Deus, aqui é minha mulher mesmo, mas não mexa não, porque senão vocês vão ser amaldiçoados, se mexer com minha mulher, e tudo mais. Será que isso resolveria o problema por essa via, por esse caminho? Meus irmãos, nós não temos da parte de Deus nenhuma repreensão a Abraão nesse texto. Ou depois, não temos assim Deus chegando para Abraão e dizendo: você pecou, se arrependa. Não há uma repreensão da parte do Senhor. Apenas os leitores, né, os comentaristas, os pregadores, geralmente a aplicação que é feita desse texto é que não é um bom exemplo e tal, há uma mentira, alguma coisa desse tipo. Mas o que Abraão prevê na conversa com Sara acontece. Os olheiros do Egito, né, viram a beleza de Sara. Veja o verso 15. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. E a segunda parte também acertou. Verso 16: este por causa dela tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Então a beleza de Sara foi coisa certa, né? Não era relativa, não sabemos qual é o padrão, mas não é uma coisa relativa, né? O padrão do Egito olhou e viu que era realmente bela a mulher, né? A beleza existe, né? Deus criou, é real. E Sara é uma destas belas mulheres, né, que Deus deu viver nessa terra, deu para ser esposa do seu servo, e foi vista ali e foi cobiçada por Faraó. Então é levada para o harém, né? Outra questão que podemos trazer houve contato íntimo? O texto não diz se houve contato íntimo, foi levada para ser mulher. Mas, irmãos, haviam procedimentos ali na antiguidade, processos de purificação física, ritual,
é possível que não houve contato íntimo. Algumas meninas e algumas mulheres estavam lá nos haréns e nem todas eram chamadas para então servir ali ao governante. Então, o fato é que Sara foi levada para o harém. O texto não entra no detalhe sobre essas questões. Há muitas evidências da preservação de Deus em meio a isso, mas é algo altamente tenso. Nós estamos acompanhando o relato da vida deste servo de Deus e sabemos que o plano de Deus é que por meio de um filho de Abraão viesse o Messias. Então a família do pacto está em perigo, Sarai está no harém pagão. Parece então que o plano de Deus vai fracassar, Satanás usando os seus meios, e por meio dessas circunstâncias então há uma tensão muito grande, e é isso que vemos aí no nosso texto, certo? Com relação à repreensão contra Abraão, embora Deus não repreenda, alguém pode dizer, mas Deus usou o rei pagão para repreender Abraão. Pode ser, é uma ideia também. Mas, irmãos, o fato é que, o segundo ponto aqui, isso que vimos aqui, é que o santo de Deus, o santo Abraão e os santos de Deus vão ter que lidar com circunstâncias muito difíceis. Questões que iremos passar, problemas na vida, situações em que, pela providência de Deus, o Senhor nos colocará, em que nós teremos que tomar decisões dificílimas. E sabemos que o Senhor está conosco, Ele é nosso pastor, Ele nos conduz, Ele nos guarda. Em terceiro lugar, nós vemos aqui, veremos no nosso texto, a providência de Deus e a preservação do povo do pacto nas adversidades, ou em meio às adversidades. Então, a soberania de Deus governa esses eventos, essas adversidades. O Senhor as envia, o Senhor permite que o seu povo passe por elas. Da parte do povo, teremos que lidar com essas adversidades, mas veremos em terceiro lugar que Deus preserva o seu povo em meio a essas adversidades, que é o que vamos ver a partir, adiante aí, do verso 17. Nós veremos a partir do verso 17, que diz que o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. E temos também aí a tratativa de Faraó com Abrão, o despedindo e o enviando com a sua mulher. Então, Faraó, ele é um monarca egípcio, um império daquela época, um domínio poderosíssimo. Tinha poder, possuía poder para punir Abraão, para causar dano a Abraão, para se vingar de Abraão, porque por conta desta fala de Abraão, ele tomou Sarai e agora há uma grande praga da parte do Senhor sobre a sua casa. Então, Sara, como afirmamos, foi levada para o harém, não sabemos e não há indicação de um contato íntimo. E percebemos então uma preservação de Deus. Enquanto isso, Faraó, ele concede favor a Abraão, até que veio a praga depois. Mas antes disso, o texto diz, no verso 16, que Abraão foi bem tratado. O texto diz que ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Então, o cuidado de Deus, a preservação de Deus para com o seu servo, a sua riqueza aumenta em meio a essa circunstância adversa. Presentes, então, foram dados a Abraão, no verso 16. E, finalmente, no verso 17, o Senhor pune Faraó, enviando pragas. Verso 17, o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai. Pragas que manifestam o desprazer de Deus. Ou seja, Faraó, irmãos, não é tratado como vítima. Faraó não é tratado como inocente, ou seja, isso pressupõe, sim, que há culpa, que há pecado. Tudo indica que era uma prática comum daquela época, fazer essa ação de tomar a mulher de um homem e matá-lo. Então, o Senhor conhece os corações, o fato é que não é tratado como vítima.
Outra questão na praga e na consequência direta de Faraó chamar Abrão e lhe dizer: o que foi que você fez, Abrão? Por que você fez isso? Faraó, pela praga, ele percebeu: essa mulher, eu estou sendo punido por causa dessa mulher e ela é a esposa dele. Não houve nem, não temos aqui uma comunicação, ou seja, a praga aconteceu de uma maneira que ele associou, ficou evidente que era por causa de Sara, e ele chama Abrão, ele interroga Abrão, e diz: por que você não disse que ela era sua mulher? Como quem dissesse assim: se você tivesse dito, não teria acontecido, eu não estava aqui, será que não? O que Abrão disse, afirmamos, aconteceu, como ele disse. Eles levaram Sara para o harém de Faraó. Mas ele diz no verso 19: e me disseste ser tua irmã. Aí ele vai dizer: por isso a tomei para ser minha mulher. Foi só por causa disso, Abrão, que eu a tomei. Mas agora vai, leva a tua mulher, toma e vai-te, e não faz nada. Não pune Abrão, se Abrão é culpado mesmo, se não há. Então ele ou por temor a Deus, ou por reconhecer algo, o fato é que ele despede Abrão sem nenhum tipo de punição ou algo desse tipo. No verso 20 ele diz: e Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Então, vemos a preservação de Deus. Talvez essas doenças teriam a ver com questões sexuais, esterilidade. Alguma coisa aconteceu que Faraó percebeu uma punição por conta de ter tomado Sarai, mulher de outro homem, para ser a sua mulher. Então, volta aquelas perguntas do começo, por que Abraão então engana Faraó? Será que ele não sabia com que tipo de pecador estava lidando? Será que isso não demonstra sabedoria da parte desse servo de Deus? Então, o rei, ele não faz nada contra Abrão aqui. Será que nisso ele não está reconhecendo culpa? Será que a sua consciência não o acusa? Por que ele não pune Abrão, um homem tão poderoso? Irmãos, o Senhor conhece os corações, o texto não nos dá todos os detalhes sobre essa questão, mas o fato então é que há uma possibilidade de que essa repreensão de Faraó é dissimulada. E Abrão então permanece em silêncio, porque o servo de Deus, muitas vezes nós queremos nos defender, né? Mas nem sempre precisamos nos defender, porque o Senhor conhece os nossos corações. A verdade ela não é estabelecida apenas por discursos externos. Um fala, outro fala, vou me defender diante do tribunal. Não é só isso. A verdade, quando é dita diante dos tribunais, até impressiona os ouvintes. Mas nós estamos diante de um Deus que conhece os corações. Então, é possível sim que haja uma dissimulação da parte de Faraó. Então, diante desse texto, desses argumentos, né, que acompanhamos aqui na exposição, ainda quero trazer aplicações finais para as nossas vidas. Vejamos então algumas aplicações. Voltando, claro, algumas que já falamos durante a pregação. Uma primeira aplicação. Irmãos, a vocação de Deus, o chamado para o Evangelho, e vimos no sermão anterior que Abraão ouviu o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. O pacto da graça, então, o pacto feito com Abraão é uma parte na progressividade da revelação do pacto da graça. O Evangelho é revelado, um descendente viria de Abraão, que seria o Salvador. Então, o chamado ao Evangelho, e nós que estamos na nova aliança, também somos chamados, e devemos saber disso. A vocação de Deus não é garantia que não teremos dificuldades. As pessoas querem vir para a igreja, ser cristãos, servir a Deus, prestar culto, ser membro de uma igreja, contribuir com a causa de Deus, e acham que com isso a vida vai ser mais fácil, não terão dificuldades.
não tem nada mais distante do que o que encontramos nas páginas das Escrituras. Irmãos, vivemos num mundo caído. Há inimigos e opositores por todos os lados e nós seremos colocados em situações de grande dificuldade. Não tem como ler a Bíblia e não perceber isso. Não tem como ler os Salmos, por exemplo, e os Salmos é uma parte interessante da Bíblia, porque geralmente os Salmos eram que as pessoas ali no Antigo Testamento memorizavam, não era todo mundo que tinha uma Bíblia, e os Salmos são 5 livros, como que seguindo a divisão do Pentateuco, e ele resume várias partes da história bíblica, o livro de Salmos. Os Salmos também falam de todos os sentimentos humanos, né? Calvino disse na sua introdução ao livro dos Salmos que os Salmos são a anatomia de todas as partes da alma. E o que é que nós encontramos ali no livro dos Salmos? O salmista parece assim repetitivo até. Ele está sempre enfrentando algum tipo de tensão com os ímpios. Há inimigos ao redor e pessoas que querem o seu mal, às vezes até alguém de dentro da aliança. Então nós, ao lermos os Salmos e cantarmos os Salmos, nós vamos estar sempre tendo contato com esta realidade. E ainda assim, o principal, claro, não é isso, é que apesar disso o Senhor guarda os seus servos, o Senhor preserva o seu povo, o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz isso em Romanos 8, 28 a 29. Então, o Senhor predestina todos os eventos, todas as nossas circunstâncias, as difíceis, tanto quanto as boas, estão debaixo do governo de Deus, e o Senhor governa essas coisas e fazem com que elas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Circunstâncias adversas, dificuldades, também circunstâncias boas aos nossos olhos. Tudo isso é usado para o nosso aperfeiçoamento. Isso aprendemos no Evangelho e na mensagem da cruz de Cristo. Não tem como ir à Bíblia, como entender o Evangelho e passar por alto essa realidade de que o nosso Deus reina, governa, Ele é o nosso pastor. As nossas circunstâncias não são fruto do acaso. O Senhor está conosco em meio a essas circunstâncias difíceis e Ele permitirá. Ele não vai impedir. Pode nos livrar de uma circunstância ou outra, é claro, sabemos disso, que há livramentos que recebemos da parte de Deus, mas há algumas circunstâncias que iremos passar pela vontade do nosso Deus. Ou seja, teremos que passar por momentos de grande tensão no nosso relacionamento com os ímpios, circunstâncias adversas como Abraão teve que passar. Uma segunda aplicação aqui, uma aplicação curta, observando a nossa época, vivemos num mundo hedonista. Hedonismo é pessoas que vivem para o seu prazer, pessoas que não toleram sofrimento. E é por isso que essa mensagem, venha para a igreja, venha servir a Deus, você não vai ter problemas, vai ter o corpo fechado, não vai acontecer nenhuma circunstância. Então, essa mensagem agrada um mundo hedonista, pessoas orgulhosas, cheias de egoísmo, que vivem para si mesmos, para o seu prazer, e não para a glória de Deus, e não para encontrar felicidade em Deus. O Deus da Bíblia não compactua com essas coisas. Ele deseja nos salvar desta situação de egoísmo, de orgulho, de acharmos que merecemos alguma coisa. Não, o Senhor governa todas as coisas e Ele quer nos desarraigar desse mundo, desse sistema egoísta, hedonista e tudo mais, nesse sentido. Então, devemos considerar isso. Também, em terceiro lugar, Deus é soberano e cuida dos seus em meio às dificuldades. Então, é a preservação. A providência que permite a dificuldade é a mesma providência que nos preserva em meio às dificuldades. Meus irmãos, saibam de uma coisa e não se esqueçam: um eleito, um crente, jamais cairá ao ponto de ser destruído. Essa é a doutrina bíblica da preservação dos santos.
que alguns chamam perseverança dos santos, mas talvez seria melhor chamar essa doutrina de preservação, porque essa preservação não quer dizer que o crente não caia. Não é o que vemos na Bíblia. Os crentes, os santos de Deus, passaram por dificuldades. Alguns não caíram e venceram determinadas provas, outros caíram, mas não caíram ao ponto de ser destruídos. E um texto que expressa de maneira muito bela essa preservação está na carta de Judas, no verso 24 e 25. Judas, o apóstolo, ele diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, é uma oração que Judas coloca ali no final da sua carta: aquele que é poderoso para vos guardar e para vos apresentar com exultação ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então o Senhor cuidou do seu servo Abrão, é o que vimos no texto. O Senhor cuida dos seus discípulos, o Senhor cuida de nós por graça, Ele se compadece. O Senhor permite sim passarmos dificuldades, vivemos num mundo hostil, onde há inimigos ao redor, pessoas que querem o nosso mal, onde há tanto pecado, inveja e tantas coisas que estão aí. E então também nós vemos isso na preservação da família do pacto, a preservação da pureza de Sarai, que é a preservação da aliança. O Senhor é fiel a Ele mesmo. O Senhor cumprirá os seus propósitos sobre Israel. O Senhor irá preservar o seu povo por graça, não é porque merecemos. O Senhor não nos deixará cair ao ponto de sermos destruídos. Então, independente se você considera que, no caso de Abrão, um pecado, um ato de fraqueza, ou apenas uma reação natural, um discernimento, o fato final é que o Senhor preservou. É isso que vemos no texto. O fato é que ele não foi morto. O fato é que finalmente o Senhor fez passar. Essa provação passou, ele foi guardado por Deus, preservado da parte do Senhor. O Senhor preservou o casamento, a família do pacto. O Senhor, através dessa cena, desse texto, dessa narrativa, o Senhor então garantiu a continuidade dos seus propósitos por meio da continuidade da linhagem santa. Deus sustentou e preservou a sua aliança, preservou Sarai, mesmo ali tendo que usar pragas, enviar pragas para Faraó, e guardando o seu servo assim. E aí, irmãos, mais uma vez, falamos isso no decorrer da mensagem, da pregação, mas devemos nos lembrar que o Egito, que, claro, é um tipo do mundo, o Egito representa esse mundo caído. O Egito, então, é um lugar perigoso, onde não há temor de Deus, e nós sabemos que nós, povo de Deus, vivemos num mundo assim. Nós não devemos ser inocentes, nem deixar os nossos filhos alheios a essa realidade. Devemos aplicar com muita clareza o que lemos a Bíblia, o que a Bíblia diz acontece. O mundo está caído, a imaginação dos pensamentos do homem sem Deus é sempre somente para o mal. Era essa a nossa condição também, antes da nossa conversão. Então, não tem como não ser um lugar perigoso. Nós lemos aqui na parte do culto, da devocional, que devemos estar vigilantes, atentos. O diabo está ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando a quem tragar. Então, nós somos salvos, e a nossa salvação está garantida pela graça de Deus. Seremos preservados, somos libertos do pecado e da morte eterna, mas não devemos andar de modo descuidado e irreverente, não devemos não temer ao Senhor, pelo contrário, devemos temer ao Senhor e saber também que enquanto estamos aqui, estamos expostos a circunstâncias adversas, a perigos, a tentações, a ação também de Satanás,
Mas sabemos que Satanás e o mundo e o pecado não terá a palavra final. Embora o seu poder, exista um poder, mas o poder de Deus em guardar o seu povo é muito maior, é infinito. Então, por mais que o mundo se reúna contra o crente, Satanás com os seus principados e potestades venham sobre nós, o seu poder é limitado. O poder de Deus em nos preservar é infinito e Ele é soberano. Nada na nossa vida acontece por acaso, e mesmo quando Deus permite que o santo de Deus caia em algum pecado ou uma situação desagradável, sabemos que o Senhor tem um poder infinito para nos preservar. Ninguém poderá nos tirar da mão do nosso Senhor, do nosso pastor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Então, o Senhor nos preservará, os seus planos se cumprirão sobre nós. E enquanto isso, aqui no caso de Abraão, não quer dizer que seja com todos ou não, com riquezas materiais, mas aqui no caso de Abraão, além disso, além da preservação espiritual, o Senhor o prosperou, o Senhor o abençoou, e sabemos então que Deus tem para cada um de nós as suas bênçãos, e em meio a essas circunstâncias seremos edificados, teremos progresso espiritual, bênçãos espirituais, e se o Senhor quiser também, prosperaremos nessa terra para a glória dEle. Tudo está nas mãos de Deus, então tudo vem de Deus, Ele pode fazer isso. Em meio a tempos os mais difíceis, Deus pode sustentar a sua igreja, guardar o seu povo, prosperar o seu povo, até usando, aqui no caso do nosso texto, os pagãos, Faraó, para cumprir esse propósito. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que Ele fortaleça a nossa fé, que Ele nos dê discernimento, sabedoria para viver nessa terra, e que possamos saber que o Senhor nos pastoreia, o Senhor pastoreia o seu povo por meio de circunstâncias adversas. Ele usa essas circunstâncias adversas e se está debaixo da sua providência. Então, que possamos ter nossa fé firmada na palavra de Deus e nessas verdades da palavra do Senhor. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Vamos, nesse momento, fazer uma oração. Vamos ficar em pé para essa oração. Depois nós cantaremos o Salmo 142, receberemos a bênção e cantaremos a doxologia. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te louvamos pela Tua graça de nos dar, estarmos aqui pela Tua providência. As circunstâncias da nossa vida estão nas Tuas mãos. O Senhor escolheu nos reunir aqui neste lugar, nos congregar, e também nos deu a Tua palavra, ó Pai. E todos que ouviram, tanto aqueles que já são da igreja visível, quanto aqueles que ainda não, sabemos que não é por acaso. E também sabemos que a circunstância em que cada pessoa se encontra aqui está no Teu governo, no Teu controle. O Senhor está cumprindo os Teus propósitos. Abençoa, Deus, a Tua igreja, abençoa a Tua palavra, cumpre os Teus desígnios, venha o Teu reino. Seja feita tão somente a Tua vontade nas nossas vidas e nos dá corações submissos ao Senhor, nos dá corações abertos a aprender em meio às provações. E também, ó Deus, pedimos por aqueles que estão fora da igreja visível, fora da igreja invisível também, aqueles que vivem ao nosso redor e que não são convertidos. Tenha misericórdia, ó Pai, dessas almas que são rebeldes, que não se submetem à providência do Senhor, que buscam salvação em outros lugares, não no Senhor. Pedimos ao Senhor, tem misericórdia, ó Deus, quebranta esses corações pelo Teu Espírito, que eles possam ouvir a Tua palavra e perceber que só há refúgio em Cristo, só podemos ser preservados através de estarmos guardados, escondidos em Cristo Jesus, e que venham perceber, ó Deus, como é precioso o Teu pacto e como o Senhor preserva os Teus.
e que não podem permanecer, ó Deus, longe e fora desta aliança da graça. Assim, ó Deus, convence estes do prejuízo em que estão em permanecerem incrédulos longe da aliança, mas ao despertar as suas mentes, ao ouvirem o teu chamado, que não venham iludidos, que não venham, ó Deus, enganados. Convence-os, ó Deus, da tua verdade, prepara-os, ó Deus, também para que possam experimentar estas realidades de modo que o Senhor trabalhe em suas vidas. Abençoa todo esse dia, ó Pai, abençoa o dia do Senhor, nos dá a meditar, considerar nisto que ouvimos, fortalece o teu reino, nos abençoa, no nome de Jesus que oramos. Amém.